Boa noite, amados, que não é mais boa noite e nem é bom dia, e é boa madrugada. Eu estava ali no meu quarto orando e o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração uma mensagem, mas eu não ia fazer essa mensagem em vídeo. Eu iria fazer essa mensagem em uma live, mas só que eu agora estava orando, agora à noite, meia-noite mais ou menos, já são mais ou menos deve ser umas 2h30, 3h da madrugada. E quando eu ia dormir, porque eu nem estou com sono ainda, Deus disse, você vai fazer um vídeo. E eu disse, que Senhor? Ele disse isso, você vai fazer um vídeo agora. Aí eu disse, agora, eu já estava com roupa de dormir. E eu simplesmente estou aqui obedecendo o que o Senhor colocou no meu coração. Não colocou hoje, colocou quarta-feira. Hoje está fazendo uma semana exatamente, o qual eu estava me preparando espiritualmente para trazer essa mensagem para você que está aí do outro lado. Então, eu acredito que você vai estar assistindo ela agora pela manhã. Então, que você abra o seu coração e abra o seu ouvido, que o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã. Amém? Eu já orei, já pedi direcionamento do Espírito Santo, ele já me deu. Então, eu estou aqui só numa questão de obediência. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui Jonas. O tema da mensagem é o não de Deus. Amém? Então, prestem atenção, se liguem aí, que o Senhor, nesse momento, estará falando com você. Jonas 1, que o título chama-se assim, A Vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Então, vamos lá, coloco os ouvidos bem atentos para ouvir aquilo que o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã, porque ele já falou comigo. Amém? Vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua milícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tais. E, tendo descido a Jope, achou um navio, o qual ia para Tais. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para onde ele ia, Para onde ele ia, para Tais, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto a se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Amém? Vai até aí. Jonas 1 até o 4, que diz assim, então, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então, essa é a palavra. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o não de Deus, É isso aí, amados. Eu também escrevi algo que Deus colocou no meu coração, tá aqui. E eu vou ler aquilo que eu escrevi para vocês, que fala assim: há momentos em nossas vidas que não entendemos o porquê de tantas coisas. Muitas vezes estamos orando, suplicando por coisas, por pessoas, tipo uma porta de emprego, tipo uma cura, tipo um marido, um namorado ou algo material, o qual desejamos muito, até mesmo conseguirmos, Mas, de repente, começamos a ver que aquilo que nós pedimos
em vez de nos estar trazendo alívio, trazendo paz, trazendo coisas erradas, trazendo confusão, tá trazendo perturbação para a nossa vida. Mas como Deus, Ele é poderoso, né? E às vezes a gente está querendo tanto na sua palavra, orando, pedindo, suplicando. Mas Deus, Ele é tão poderoso, que às vezes ele até permite, né? A gente conseguir aquilo ou algo, ou aquela pessoa que a gente tanto pede a Deus. E porque na palavra do Senhor Ele já diz, né? Muitas vezes pedimos a Deus para que Ele nos dê, e Ele nos dá, né? Às vezes a gente pede e nem pergunta se é aquilo que Deus quer para a gente. Simplesmente a gente insiste em pedir, e muitas vezes Deus permite e nos dá, porque Ele é bom, né? E Ele diz que tudo aquilo que me pedires, crendo, receberás, né? Que já diz lá em Efésios 3, o 20. O 3 e o 20 já diz, tudo que me pedires crendo, receberás. E às vezes a gente crê, né, que aquela vontade nossa é a vontade de Deus. E muitas vezes não é. É nossa vontade. E aí começamos a pagar um preço muito grande, porque Deus às vezes está nos guiando para um lado e nós queremos ir para o outro, como foi aqui no caso de Jonas, né? E às vezes a gente, por nossa desobediência, por nossa vontade, nós às vezes pagamos preço, e pessoas que nos rodeiam pagam preço por nós também, né? Pela nossa desobediência, pela nossa falta de... Deixa eu ver. Pela nossa falta de oração. Não, nem de oração, porque a oração a gente tá orando, né? Só que muitas vezes a gente tá orando do jeito que a gente quer, né? Não do jeito certo de orar. Às vezes a gente quer, ai, Senhor, faz isso, faz aquilo, eu quero assim, a gente tá orando, né? E pedindo para, ai, Deus, eu quero, eu faço, faz isso. E Deus, a gente tá insistindo tanto naquela oração, que às vezes Deus faz, filha, não é aquilo, não é esse caminho que eu quero para você, é esse outro caminho, mas você está insistindo tanto, então tá bom, filho, filha, eu vou deixar você pegar esse caminho e você vai ver qual é o rumo que você quer, se vai chegar onde você quer, né? Então foi o que aconteceu com Jonas. Na passagem aqui da Bíblia, Deus queria um sim para Jonas, né? Só que Jonas que deu não para Deus. E muitas vezes Deus está nos dando um não e a gente quer um sim, né? Então, às vezes nossa desobediência, ela causa um desconforto, né? Não somente para nós, mas como para muitas pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes a gente não entende o porquê de tanta coisa, o porquê de tanto embaraço, o porquê de tanto atrapalho, o porquê de tanta coisa tá dando errada. Hora dá certo, hora dá errado. Hora dá certo, hora dá errado. E a gente fica sem entender, Deus, o porquê isso? E o porquê isso? E começa a vir as interrogações. E às vezes a gente não entende que é a gente que não está sabendo pedir, né? Que muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente quer, porque a gente não está sabendo pedir. E também não está perguntando se aquilo que a gente está pedindo está aliado à vontade do Senhor, né? E muitas vezes pagamos preço terríveis por pedir algo e até mesmo conquistarmos que não é da vontade de Deus, né? Às vezes a gente pede um carro, né? E Deus nos dá. Deus diz, eu vou te dar um carro, mas aí o que você faz com esse carro? Será que esse carro está sendo bênção ou está sendo maldição na tua vida? Será que esse carro, você pega esse carro para fazer a obra ou para fazer coisas erradas? Às vezes Deus te dá uma casa, né? E às vezes você está fazendo o que da tua casa? Está fazendo orgia, fazendo festa, tá fazendo tudo que não é para fazer e não tá fazendo aquilo que
é para fazer, porque muitas vezes a gente pede a Deus as coisas, dizendo que vai fazer uma coisa, e quando a gente consegue, a gente faz outra, né? Então, que nós, nesse momento, possamos refletir sobre essa passagem de Jonas. E o que foi que aconteceu? Deus pediu para que Jonas fosse para Nínive, né? Falar dele, para ver se aquele povo dali, daquele lugar, se arrependia. Mas ele não quis, né? Ele não quis obedecer a Deus. Ele quis a vontade dele. Ele foi para um lugar totalmente diferente. Deus mandou ele para cá, ele foi para lá, né? E o que foi que aconteceu? Jonas foi para Tais. E ali ele pegou um navio, ele embarcou, né? E naquele navio ele tentou se esconder. E começou a tempestade e começou o alvoroço. E Jonas estava lá descansando, enquanto a tempestade estava, e Jonas estava lá, bem quietinho, no cômodo dele, no melhor dele, né? E os outros sofrendo por causa de Jonas. Então, que nós possamos, nesse momento, nessa hora, refletir. Aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu tenho nas minhas mãos, né? É de Deus, foi Deus que me deu, tá trazendo paz, tá trazendo o que para minha vida? Tá trazendo tristeza, tá trazendo dor, tá trazendo alegria, porque as coisas de Deus traz paz, né? As coisas de Deus traz alegria. Então que nesse momento a gente possa refletir nessa mensagem, né? Que às vezes o não de Deus é o melhor para a gente. Não é o nosso sim, muitas vezes, que é o melhor, mas o não de Deus, né? Que muitas vezes o não de Deus vai nos levar para o caminho certo. E o sim da gente vai levar para o caminho errado. Mas mesmo assim a gente quer o sim, né? E às vezes Deus vai te dar um sim, mas Ele primeiro vai preparar você. Vai preparar a hora, vai preparar o momento para você receber o sim dele. Para quando você tiver com o sim do Senhor, você ser bênção, você fazer as coisas certas. Então, que nesse momento nós possamos refletir sobre essa passagem de Jonas. Que Jonas, por causa da desobediência dele, não causou só o mal dele, né? Ele causou o mal de todo aquele que estava ao seu redor, porque ele pegou um navio, uma embarcação, né? Ali o Senhor mandou a tempestade, onde não só atingiu Jonas, né, como atingiu, e nem atingiu tanto Jonas, porque quando a tempestade estava, Jonas estava lá no porão dormindo, atingiu quem estava no navio, os marinheiros. Só quem estava sendo muito mais prejudicado eram os marinheiros do que Jonas, né? Foi necessário, né, Jonas ser lançado ao mar, a baleia engolir ele perceber que ele estava fazendo a coisa errada. Primeiro foi necessário o sofrimento de Jonas, porque ele estava ali dentro de uma baleia, então com certeza ele estava desconfortável com a situação dele, né? Porque a baleia engoliu ele, o peixe, não diz que foi uma baleia, diz um peixe grande, né? Mas assim, eu acredito que foi uma baleia. Então assim, ele estava desconfortável, e foi ali quando ele começou a entender o porquê daquilo tudo, e começou a orar ao Senhor e pedir que o Senhor mostrasse porque ele estava passando por aquilo, né? E ele começou a refletir, e Deus permitiu Jonas ser lançado ao mar, fora da baleia, e depois daquele momento ele começou a fazer a vontade do Senhor. Então eu pego essa palavra para mim. Essa palavra veio no meu coração no momento que eu mais precisava. E o Senhor disse: você vai fazer um vídeo e você vai trazer uma mensagem com essa palavra. Então, deixa eu te dizer, amados, eu muitas vezes, não que Deus não venha fazer minha vontade, mas muitas vezes, às vezes a gente está pedindo algo, às vezes a gente está com algo na nossa mão,
mas a gente não está usando ela da forma certa. A gente não está fazendo certo. A gente está fazendo tudo errado, né? E Deus, ele quer que a gente faça as coisas tudo com ordem e com decência. Então, quando as coisas não estão sendo da forma que tem que ser, da forma correta, da forma da palavra do Senhor, ele nos tira, né? Possa até ser que lá na frente o Senhor vá devolver aquilo que ele tirou de você, né? Quando aquilo que você tinha esteja tão preparado quanto você para estar com aquilo novamente. E muitas vezes Deus tira porque não é aquilo. Porque se Deus vê que aquilo vai te afastar dele, vai te afastar, se ele te dá um carro e ele vê que o carro está se afastando, está te afastando do caminho do Senhor, ele tira. E isso seja o que for. Então que nessa noite nós possamos refletir, né, no não de Deus, e saber que às vezes o não de Deus é necessário, que às vezes a gente só aprende quando a gente é engolido pela baleia, né? Quando a gente passa pelo momento desconfortável, quando a gente sofre, aí a gente começa a refletir e dizer: Senhor, tu estás certo, eu que estava errada. Eu estava fazendo tudo errado, Senhor. Então, começa a consertar tudo, que eu quero o teu sim. Agora, eu quero tua aprovação. E para a gente ter a aprovação de Deus, a gente precisa estar conforme a vontade de Deus, caminhando na vontade de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, fazendo tudo direitinho, porque Deus, ele é um Deus das coisas certas, ele não é Deus das coisas erradas. Então, se você, nesse momento, está vivendo uma vida errada e sua vida está uma perturbação, se você está num relacionamento errado, se você está fazendo algo errado, se você conquistou algo errado, começa a refletir porque está errado e pede para que Deus tome a frente dessa situação. Se for necessário, tirar de você aquilo que é errado e consertar. Porque Deus, ele pode tudo e todas as coisas. Para quando ele te der o sim, ser o sim na hora certa. E que você possa receber o não de Deus. Porque às vezes o não de Deus é muito melhor do que o da gente. É bem melhor do que o da gente. É ótimo. Às vezes a gente não entende o não de Deus, mas é necessário o não de Deus. O não de Deus, às vezes e muitas vezes não. O não de Deus, muitas vezes, vai nos trazer dor, vai nos trazer sofrimento, vai nos trazer interrogações, mas lá na frente a gente vai ver que o não de Deus nos levou para o caminho certo, para a direção certa, amém? Então que você possa refletir nessa palavra, nessa passagem de Jonas, e que essa palavra entre no teu coração, assim como entrou no meu coração. Amados, eu estava vivendo uma perturbação na minha vida, porque Deus estava dizendo não, não é agora, não é assim, não está certo, e eu estava insistindo em querer do meu jeito, né? Então foi necessário a baleia me engolir e me cuspir, o qual eu comecei a refletir e dizer: não, Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida, porque a vontade de Deus na nossa vida, ela é muito melhor do que a nossa. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então que nessa madrugada, que eu tô aqui, sentindo uma presença fortemente do Espírito Santo, possa inundar o teu ser, que nesse momento você comece a refletir o porquê de tanta bagunça na tua vida, o porquê de tanta coisa tá dando errado, o porquê de tanto alvoroço no teu viver. Será que não é aquilo que você tá querendo, achando que é sim, é o não de Deus? Então eu deixo para você essa interrogação nesse dia, nessa quarta-feira, que você possa refletir sobre essa mensagem e que essa mensagem entre no teu coração e comece a fazer morada
e brotar dentro de você uma semente de obediência. Nesse momento, preste atenção, porque aquilo que é não para Deus é o melhor para você do que aquilo que você está achando que é sim. Cuidado, cuidado, porque às vezes Deus está dizendo não, 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 e você está insistindo e está pagando preço, mas está pagando preço por causa de você mesmo, porque é você que quer. Então, que essa passagem, que essa palavra de Jonas, essa mensagem entre no teu coração, você possa refletir e ver o quanto Jonas causou, né? Por causa da sua desobediência. Amém? Beijos, fiquem com Deus. Um bom dia para todos. Que o Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um. Que nós possamos ter o sim de Deus no momento certo, na hora certa. E que nós possamos abrir o nosso coração para receber o não, sabendo que o não de Deus é o melhor, né? E que a gente possa ficar, sim, consciente do que está acontecendo no mundo, né? Por que o mundo está desse jeito? Por que as pessoas estão desse jeito? Porque Deus está falando e as pessoas estão dizendo não para Ele, né? A palavra do Senhor está sendo pregada e muitas pessoas estão dizendo não para o Senhor. As pessoas estão fazendo tudo o que lhe apraz. Então é necessário o mundo ser engolido, como foi Jonas dentro da baleia, para ele ser cuspido, para começar a andar na linha, né? Porque tudo vai passar, entre aspas, né? Porque a palavra do Senhor está se cumprindo. E a palavra do Senhor, ela não mente, ela é verdadeira. Então, que a gente possa melhorar, né? Para que a gente possa herdar o céu. Porque Jesus, ele está voltando. Porque Jesus quer nos levar para morar na glória com Ele. Então, que a gente possa agora dizer não ao pecado, dizer não à prostituição, dizer não ao adultério, dizer não a tudo que vai de contra a palavra de Deus. Para que lá na frente Jesus diga sim para a gente e a gente herde a morada eterna. Amém? Beijos, boa noite. Boa noite não, boa madrugada e um bom dia, porque não é boa noite, é madrugada, gente. Deve ser agora umas 13 e pouca da madrugada. Agora eu vou dormir. Em nome de Jesus, porque eu fiz aquilo que o Senhor mandou. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Beijos.